Leonardo Avritzer, da Universidade Federal de Minas Gerais, o Lúcio Renaud, da UNB, e a Luciana Veiga, da Unirio. E podemos manter essa sequência de apresentações, que já está... Você quer começar? Sim? Sim? E em segundo? Léo? Ok. Então, Luciana, Léo, Lúcio Renaud. Então, estabelecemos isso aí. Então, vamos começar 20 minutos para cada um. A gente vai primeiro ouvir as 3 apresentações e depois fazer um debate de mais ou menos 40 minutos ainda. Bom, então começamos. Boa noite. Queria agradecer ao Fabiano, que chamou para a organização da mesa, para substituir, na verdade, está substituindo a Maria Hermínia, que não pôde vir, e falar que é um prazer estar aqui com vocês e agradecer a presença de todos. Eu vou falar um pouco, na verdade, eu vou falar primeiro porque os meus colegas vão apresentar dados, e eu não vou apresentar dados, né? Eles vão trazer alguns resultados de pesquisas já a respeito dessas eleições. Então, eu vou fazer, na verdade, uma introdução, um resgate meio histórico, assim, e depois eles podem, de repente, pular alguma parte ou rever alguma parte que eu tenha falado, de repente, de acordo com a demanda deles. Tá? Eu queria tratar 2 pontos nessa minha apresentação, nessa minha fala. Primeiro é sobre algumas razões sobre o voto em Bolsonaro, que depois o Lúcio vai trazer resultados de pesquisa propriamente dito. Mas eu queria falar um pouco, fazendo uma trajetória de 2013 para cá. Ou seja, que condições, né, foram sendo construídas para que se chegasse a esse momento e que houvesse essa afinidade com essa candidatura. E eu gostaria da minha fala, no final, tratar um pouco sobre a volatilidade eleitoral na reta final da campanha, que eu acho que esse foi o grande desafio, a grande diferença, o grande marco e o grande desafio dessa campanha. Tá? Bom, não dá para ser conclusivo sobre essa eleição, porque ela ainda está em curso, né? Então, o que eu trago são muito mais impressões a serem exploradas, testadas, algumas delas, possivelmente, eles podem até tratar aqui futuramente. Mas eu vou falar um pouco do humor, das percepções da opinião pública de 2013 para cá. Tá? Fazendo um resgate, o meu objetivo é mostrar que muito da situação que nós temos hoje, das condições do humor e das percepções da população, agora já estavam em 14. Tá? É isso que eu vou buscar tratar mais ou menos. Então, sobre 13 e 14, né, a gente pode dizer o seguinte, que no primeiro mandato da presidente Dilma, ela chega em dezembro de 2012 com 62% de avaliação ótimo e bom, e apenas 7% de ruim e péssimo, de acordo com pesquisa Ibope de dezembro, tá, daquele ano de 12. E se a gente for, então, por uma opção polarizada, a gente vai ver que, na verdade, ela alcançava 78% de aprovação. 77% das pessoas confiavam nela. Ou seja, uma lua de mel muito prolongada, porque já tinha 2 anos de mandato. Né? E o que fazia com que ela tivesse toda aquela aprovação naquele momento? Também, de acordo com a pesquisa Ibope, o combate à fome e à miséria, a economia com destaque para o tratamento do desemprego, e uma satisfação moderada em relação ao controle da inflação. Ou seja, a economia naquele primeiro mandato funcionava, nos primeiros 2 anos, funcionava relativamente bem. As pesquisas qualitativas desenvolvidas pela UFPR, em agosto de 13, por ocasião da passeata, apontavam que a presidente construiu uma imagem baseada na austeridade e na serenidade, e na seriedade, que não sei se vocês se lembram, havia 7 ministros haviam sido acusados de corrupção, e ela fez o que na época se chamou da faxina. Isso tudo
associado ao controle da economia e a prioridade dada aos investimentos sociais, fez com que ela passasse essa imagem de presidente austera, capaz de promover mudanças. Tá? Esse estado durou até março de 2013. A partir de então, e com a passeata de junho, as passeatas de junho, a avaliação dela cai de 55% para 31%. Tá? E a negativa, a avaliação positiva cai de 55% para 31%, e a negativa sobe de 13% para 31%. Tá? Na verdade, há tendência de queda na avaliação de todas as áreas do governo federal, com exceção do combate à fome e à pobreza. Tá? Então, e ela continuava bem na questão do combate ao desemprego. A partir de então, o que a gente percebe é que as passeatas vão fazendo com que haja uma demanda bem abrangente, indefinida, né, sobre o governo federal. Você começa a ter um alinhamento, o alinhamento das passeatas, a princípio, o alinhamento ideológico, a princípio era a esquerda, mas com o passar do tempo, elas vão sendo incorporadas e elas vão sendo levadas mais para a direita e com forte adesão da classe média. Então, começa a surgir aí um forte movimento e um sentimento de anticorrupção, tá? Que era fortemente dirigido ao governo federal. Então, e isso era canalizado para a presidente, começava a ser canalizado para ela, numa tentativa de pensar na sua saída da presidência e a fim de diminuir o aspecto da corrupção. Tá? Então, as pesquisas qualitativas feitas na UFPR, então, em 13 e 14, mostram que a perda da adesão ao presidente estavam associadas à queda na aprovação da economia, as divulgações de uso de dinheiro público nas obras da Copa do Mundo, que teriam sido marcadas por ineficiência, corrupção e desperdício de dinheiro, né? E as penalidades destinadas aos políticos envolvidos no escândalo, na ocasião o escândalo era do Mensalão, né? E já começava começavam a surgir as denúncias da Operação Lava Jato. Associada a tudo isso, a percepção de uma baixa qualidade de serviços públicos entregues, seja na saúde, na educação ou na segurança. Já em março de 14, né, na véspera do processo eleitoral, 64% dos entrevistados declaravam que o próximo presidente deveria mudar totalmente o governo ou deveria manter somente alguns programas. Tá? Esse percentual chegou a 73% em 22 de setembro. Ou seja, em 14, já havia uma demanda de mudança, tá, de 73%. E na véspera do primeiro turno, ela regrediu um pouco para 68%. A pesquisa, em 15 de setembro, tá, já dizia que a maioria queria uma mudança e uma mudança sem a presidente Dilma. Ok, como ela ganha a eleição, parte pelo movimento da campanha e o movimento da campanha com destaque das negatividades dos adversários. Né? Então, isso os eleitores olhavam para os adversários. Em alguns momentos, em um momento, a Marina chegou a vencer na estimativa de voto, na pesquisa de intenção de voto, o segundo turno, mas com o decorrer da campanha, os ataques, as pessoas retrocederam e acabaram votando pela continuidade da presidente Dilma. Então, elas foram para os adversários e voltaram. Né? Muito bem. Naquela ocasião, já era possível verificar que havia insatisfação com a presidente Dilma e insatisfação também com o PT. Né? Como era essa insatisfação? Nas classes médias e mais altas, a insatisfação e a indisposição
chegava mesmo a já ter o sentimento de raiva diante do PT, né, envolvia o quê? Envolvia a falta de crescimento do país, ou seja, um aspecto da economia, e as denúncias de corrupção. Atrelado a isso, a má gestão dos recursos públicos envolvendo o governo. Então, eram esses três aspectos que faziam com que houvesse o sentimento anti-PT naquele momento, já em 14. Mas havia também no segmento da classe média, e particularmente na classe média baixa, era possível você identificar um sentimento também anti-PT. Era um sentimento daquelas pessoas que estavam acima da linha de corte dos projetos sociais, das políticas focadas do PT, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Pronatec, e que, portanto, elas não podiam ser beneficiadas por essas políticas, né? Então, você conseguia perceber ali esse sentimento, essa indisposição, quando a economia estava funcionando bem, as pessoas estavam satisfeitas porque todo mundo estava ganhando. Quando a economia começou a funcionar mais ou menos, essas pessoas começam a aumentar a sua insatisfação, porque elas percebiam que elas estavam trabalhando muito, ganhavam pouco, pagavam muitos impostos e custeavam um governo que, em última instância, priorizava bastante o foco das políticas sociais dos mais pobres, na percepção delas, em detrimento das políticas universais de saúde, educação e segurança. E quando elas iam, então, procurar esse serviço, não encontravam serviço que deixavam elas satisfeitas. Então, você tinha nesse segmento também já uma insatisfação do partido, contra o partido. Mas o segmento a classe mais baixa, naquele momento ainda não tinha essa insatisfação. Quando vem o segundo mandato, né, quando a presidente chega em seu segundo mandato, a gente pode perceber que logo depois da eleição a economia do país entra numa recessão de forma progressiva, chegando com uma taxa de variação trienal do PIB a atingir menos 5,9% nos últimos 3 meses do primeiro mandato, né? E aí você tem também a inflação variando, também no sentido de aumentar, e esses são dados do IBGE, e de acordo com Marcelo Neri, né, em entrevista recente à imprensa, a grande inflexão no comportamento de ascensão da renda, né, particularmente na classe mais baixa, ocorreu no último trimestre de 2014. Então, o que a gente via, as pesquisas mostravam, no início de 2015, que a insatisfação com o governo havia chegado às diversas classes sociais. Então, mesmo aqueles que defendiam o governo, a classe mais baixa que defendia o governo, ela também começa a ficar insatisfeita e também deixa sua adesão ao governo Dilma, e motivado muito por uma questão da perda do consumo, do poder de consumo, piora da economia dentro de casa, né? Porque aí entra naquele ciclo de que eles percebiam, por exemplo, que as motos que haviam sido adquiridas no bom momento da economia passaram a ficar em casa porque não tinha dinheiro para combustível e passavam a usar transporte público, né? Diante do desemprego também aumentava a demanda no sistema de saúde, voltaram a usar o sistema de educação. Então, você tem um grupo, a educação, aumentou também a demanda da educação pública. Então, você tem uma demanda sobre o serviço público que também não atendia. É nessa situação de insatisfação, eu estou querendo chamar bastante atenção para o aspecto prático da vida, né, que os eleitores começam a aderir, parte dos eleitores também começam a aderir à questão tem que correr, então. Começam a aderir, então, à questão do impeachment da presidente, né? E dentro muito pautado por uma expectativa de que a economia poderia melhorar com
que a economia poderia melhorar com o impeachment. O que acontece? E poderia ter uma ordem, tá, na política que era muito marcada por quê? Era muito marcada pela questão da corrupção, das denúncias de corrupção. Muito bem, as expectativas com o governo Temer não atendem às demandas desse segmento que havia apoiado, né? O que se vê, muito pelo contrário, ao invés da ordem na política, o que se vê é as denúncias de corrupção se espalhando para o PMDB, para o PP, partidos que estavam também no centro do governo Temer, e a economia, embora alguns índices tenham melhorado, não melhorou a qualidade de vida, nem o poder de compra da maioria da população, muito pelo contrário, acabou piorando. Atrelada a isso, você tem as reformas, né? Particularmente tem alguns aspectos do governo Temer que foram muito mal avaliados pela população, o debate sobre a reforma da Previdência, a reforma da trabalhista, a PEC do teto de gastos e as duas denúncias que foram barradas que não chegaram a ser avaliadas pelo Congresso. Isso tudo gerou na população uma insatisfação muito grande. O que a gente vê é que, depois desse momento todo, a população se encontra mais uma vez frustrada, de novo deu errado, e você vê no campo da política, a Lava Jato se espalha por todos os partidos, né? E isso que eu já passei, deixa eu falar aqui. E há uma grande insatisfação de maneira geral. Vou pular algumas partes aqui. Muito bem. Essa situação que a gente chega na véspera da eleição mostra que o eleitor está nitidamente exaurido ao final de 4 anos, 5 anos de muitas instabilidades, recorrentes frustrações, tá? E como é que fica a relação dele com a democracia? Tem um conceito que eu acho bastante interessante, que foi desenvolvido até por um colega que apresentou no GT, eu achei que seria interessante trazer aqui para vocês, nosso GT, que é o Anderson Silva, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que ele traz uma questão sobre a legitimidade democrática como jogo de coordenação, tá? E ele trabalha um pouco com a relação de adesão da democracia e confiança da democracia. O que a gente vê nesse trabalho dele é que um pouco o que o Fábio falou por alto, e ele testa no seu trabalho, a respeito de quem eram os autoritários e quem eram os democráticos nas passeatas de 13, nas passeatas de 16. Né? Eram classe média, escolarizados, brancos. Então, o perfil das pessoas autoritárias e o perfil das pessoas democráticas, no que se refere aos aspectos sociais, são muito parecidos. O que varia entre eles é o apego à participação. Em contrapartida, há aquele que é o indiferente, tá? O que não está nem categorizado como autoritário, nem como democrático. Esse indiferente, ele é uma pessoa caracterizada como mais pobre, menos escolarizado e afrodescendente. Ou seja, ele pode oscilar, ele se diz indiferente, podendo ir para um lado ou podendo ir para o lado do autoritário, desde que haja em contrapartida a solução do seu problema. O que eu quero dizer é que, chegado a esse momento, e essa variação, esse movimento do democrático para o indiferente, ele é causado muito pela questão da economia. Tá? Então, só corrigindo uma coisa que eu falei abaixo, o movimento que eu quero chamar a atenção é do democrático para o indiferente. Tá? Então, aumentou muito nos últimos anos essa relação, pessoas que eram democráticas para o indiferente, desde que haja uma contrapartida. E essa pessoa que faz esse movimento tem
muitas dessas características marcadas, mas não só elas, e estão nesse cenário que eu tracei, que já vem de demanda, de frustrações, que já estão há muito tempo. Muito bem, assim, nessas condições que, em última instância, surge a imagem do Bolsonaro, tá? Com a sua imagem antissistema, anti-PT, né? Com uma pessoa que, em última instância, pode vir a solucionar o problema da violência, sendo um dos serviços que estão mais mal avaliados, e que pode resolver a questão da economia com o seu ministro da Economia, que agora ele trouxe mais recentemente. Me dá só 2 minutos para eu trazer só mais uma coisa, um problema que eu acho que é interessante, é o seguinte. Muito bem. Mas o que mais me chamou a atenção nessa campanha, que eu gostaria de chamar a atenção, pegar esses 2 últimos minutos para falar, é o seguinte. O traço do Bolsonaro vinha até então. O que a gente percebia, eu queria chamar a atenção para o que aconteceu nos estados. O que aconteceu nos estados era, se a gente pegar o barômetro que era apresentado pelo Estadão, ele mostrava até início do ano uma demanda muito grande por renovação. Tá? Eles queriam um candidato novo, que fosse ficha limpa, e que pudesse trazer um país melhor para eles. Depois, com o passar do tempo, essa demanda foi reduzindo nos números do barômetro do Estadão, e eles começaram a valorizar a experiência. Uma das coisas que o barômetro detectou é que talvez faltasse, havia a demanda, mas não havia a oferta desses candidatos. Dessa forma, e isso o barômetro já mostra, já estamos no meio do ano, junho, julho, dessa forma, o que a gente viu, particularmente para a eleição do Legislativo, em vários estados do país, foi uma tendência de não renovação do Congresso Nacional. E a mídia já colocava isso na véspera do primeiro turno, já dando isso como dado. Todas as campanhas requiam quem eram os candidatos a senadores que estavam na frente e a gente dava como certo que ganhariam. Alguns exemplos. Requião, Cássio Cunha Lima, Dilma, em São Paulo, o Suplicy. Ou seja, o César Maia, no Rio, parecia que seria uma eleição normal. Isso até o resultado das pesquisas no dia 6, e no dia 5 e no dia 6. Eis que, então, há uma grande volatilidade, e todos esses nomes que eu falei, que batiam 40% de intenção de votos, para não falar dos governadores do Rio, de Minas, tá? Que eu poderia falar, mas, dado o tempo restrito, eu não vou levar. Eles caem na reta final. Quando eles caem na reta final, você tem o quê? Você tem algumas práticas que são desde a influência da igreja, você tem a prática de votar a lista fechada, e o que eu imagino, eu acho que é aí que a gente tem que estudar, acho que o grande problema dessa eleição é a volatilidade eleitoral, a decisão tardia e a volatilidade, o voto muito pouco amarrado, tá? A impressão que eu fico é que aquela demanda que tinha no início do ano, que foi atenuada no decorrer da campanha até dia 5 e dia 6, quando recebe a indicação de alguém que eles confiam minimamente, as pessoas em última instância, e esse começa a crescer, aquela falta de oferta, ela é sanada e as pessoas vão para o voto. É uma ideia, não sei, de repente os colegas com dados podem dizer melhor, e é basicamente isso. E depois, talvez a gente fale um pouco da influência do WhatsApp e tudo mais, mas aí eu deixo para depois, que eu já estourei meu tempo nos 3, 4 minutos. Obrigada, desculpa. Em primeiro lugar, queria agradecer a Ampox, ao Fabiano Santos pelo convite, agradecer ao Bruno Speck pela coordenação e saudar os outros membros da mesa, que é um prazer estar com eles. O que eu vou tentar fazer aqui muito rapidamente, no tempo que me foi dado, é tentar mostrar que a gente passou rapidamente no Brasil, de 2013 para cá, de uma conjuntura de expansão democrática
para uma conjuntura de regressão democrática. Vou tentar mostrar alguns dados do survey do INCT, do Instituto da Democracia, um survey que a gente fez na última semana de março desse ano, e tentar mostrar alguns dados sobre a democracia, alguns dados sobre confiança nas instituições, e a partir daí vou tentar lançar uma hipótese sobre o crescimento do Jair Bolsonaro a partir da última semana do primeiro turno. Muito rapidamente, eu acho que o Brasil viveu um período de expansão democrática, pelo menos entre 1994 e 2013. Esse período de expansão democrática, ele foi determinado, em primeiro lugar, por importantes derrotas dos setores conservadores ou da direita brasileira, em 1984 e 85, com a campanha das diretas e a democratização, em 1988, com o formato da Constituição, e em 1992, com o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, e, a princípio, eu diria que esse conjunto criou uma situação que foi episódica no Brasil até junho de 2013, que foi bem definida pelo Timothy Power como uma situação de direita envergonhada, ou seja, a direita se retirou de uma parte do jogo político no Brasil, ela ficou apoiando outros candidatos e negando as suas próprias concepções, e o que eu vou tentar mostrar é a maneira como ela voltou e como que a gente pode entender esses últimos anos, né? A partir do impeachment do Fernando Collor de Mello, que eu acho que a gente tem no Brasil, é um momento de expansão democrática ligado ao fato de que a gente tem uma estabilização dos governos a partir do apoio que o PMDB vai dar aos diferentes governos. Esse apoio do PMDB, que permite maiorias, eu acho que ele é responsável por uma das características desse período, que é o fato de que existe uma relação entre eleição e políticas públicas, né? Ou seja, aqueles que ganham as eleições ganham com determinadas propostas de implementação de políticas públicas, e eles conseguem implementar essas políticas públicas porque, na verdade, existe um centro no Congresso Nacional que dá apoio aos vencedores das eleições presidenciais, de forma tal que eles conseguem implantar suas políticas. Aqui eu entendo tanto o sucesso da estabilização monetária, quanto o sucesso dos programas de redução da pobreza dos governos do PT, dessa maneira. Acho também que existe um segundo elemento que é importante nesse período, que é uma certa convergência entre os dois principais atores políticos nas eleições presidenciais, o PT e o PSDB, que estão no segundo turno de todas as eleições presidenciais entre 1994 e 2014, né, e quando não estão no segundo turno, estão na segunda colocação, de que as políticas de um não são desfeitas por outras e que, portanto, você tem algum grau de convergência no sistema político que foi constituído pela nova república, né? A estabilização monetária não é desfeita pelo PT, e os candidatos do PSDB que concorrem a partir de 2006 se propõem a dar continuidade às políticas sociais introduzidas pelo Partido dos Trabalhadores no período anterior. Se a gente vê todas essas questões, né, a gente pode perceber que a democracia ela é exitosa exatamente nessa conexão, né, de que demandas da população que são processadas pelo sistema eleitoral são implementadas pelo sistema político, e o cidadão é capaz de reconhecer isso, e eu acho que é isso que explica um dado que eu vou tentar mostrar aqui pontualmente. Quando eu quiser mudar... tá. Esse aqui, né? Satisfação com a democracia no Brasil, entre 2002 e 2018. Esse gráfico aqui ele é uma mistura de alguns resultados de pesquisa do ESEB na Unicamp com o resultado da pesquisa do INCT. E eu acho que existem 3 dados que são importantes. Em primeiro lugar, o apoio à democracia no Brasil, que sempre foi baixo, né? Eventualmente, se vocês quiserem, a gente comenta esse dado
da Folha de São Paulo, que teve um certo impacto na abertura do segundo turno dessas eleições, que eu acho um dado completamente equivocado, da maneira, seja como uma pergunta foi feita no meio de um processo eleitoral, seja como outras perguntas, que em geral são padrão de serem feitas para confirmar o dado anterior, também não foram feitos pelo Datafolha. De todas as maneiras, o nosso dado aqui é que entre 2002 e 2010, apoio à democracia cresce no Brasil de forma importante. Em 2014, eu acho que a gente começa a ver essa questão que vai aparecer, que é relevante aqui, que é que já existe uma queda no apoio à democracia. Provavelmente, as hipóteses que a Luciana colocou explicam um pouco essa queda. E agora, no começo de 2018, o dado nosso é um desabamento, né? Ou seja, o apoio à democracia cai mais do que a metade, né? No Brasil. Muito satisfeitos com a democracia brasileira, 1% da população, né? E a gente teria que pensar, então, o que é que fez com que se desse essa mudança tão radical no apoio à democracia no nosso país, e como entender essa questão, né? Eu acho que junho de 2013 é um marco na mudança de patamar, né? Acho que isso é compatível com o dado que eu estou mostrando aqui. E eu acho que junho de 2013 ele é uma mudança na maneira como os brasileiros veem a democracia por um conjunto de questões. Em primeiro lugar, por um aumento da influência daquilo que a gente poderia seguir no Pierre Rosanvallon, chamadas instituições contra-democráticas. Evidentemente, toda democracia tem instituições democráticas e instituições contra-democráticas, mas a ideia das instituições contra-democráticas, tal como começa em 2013 e se consolida a partir de 2014, de que elas estariam acima do processo eleitoral, né? É uma distorção da relação entre democracia e contra-democracia, que abre, né, então, um enorme espaço para o questionamento da democracia nesse período. A partir daí, o meu entendimento é que, especialmente, a Operação Lava Jato, as ações do Poder Judiciário, as instituições de controle, fazem com que o conjunto das instituições políticas no Brasil perdam legitimidade, com exceção de algumas que eu vou tentar mostrar aqui nesse segundo dado, e que eu acho que a gente vai conseguir perceber que elas vão ter influência decisiva nesse processo eleitoral de 2018. Aqui. Esse dado aqui, que é grau de confiança nas instituições, eu acho que ele é um dado que ajuda a gente a entender um pouco o processo eleitoral desse ano. O que a gente vai ver é que, praticamente, nesses 4 anos de crise, acaba completamente a confiança dos indivíduos nas instituições políticas entendidas como presidência, Câmara, Senado. Sobram, na verdade, aqui níveis razoáveis de confiança em 4 instituições. 3 instituições, que são as Forças Armadas, a Igreja e o Poder Judiciário, né? E ainda assim, Poder Judiciário com níveis de confiança muito mais baixos do que as igrejas e as Forças Armadas. Então, eu, a princípio, trabalho com a hipótese de que o que ocorreu nesse período de 4 anos de crise é uma forte regressão da confiança nas instituições, que fez com que a formação da opinião pública, a formação de opinião pelo eleitorado, tivesse migrado fortemente das formas tradicionais ou das instituições tradicionais que têm apoio por parte do eleitorado, para algumas instituições que estão ou no campo da coerção ou no campo privado, né? Então, eu acho que é sob esse pano de fundo que as eleições de 2018 elas vão se desenrolar, né? A gente, a princípio, também já viu, esse também foi um dado de survey que eu gostaria de mostrar aqui,
que quando a gente pergunta apoio à ruptura com a democracia, aparecem dois dados que são importantes, que a população brasileira relativiza o seu apoio à democracia em duas situações: ou quando existe muita corrupção, ou quando existe uma crise muito grande da segurança pública. No caso do apoio à corrupção, diante de muita corrupção, é praticamente dividido, mas quando a gente vai ver a questão da segurança pública, a gente vê que, de fato, existe uma enorme relativização do apoio à democracia. De alguma maneira, eu acho que esses dois dados que eu tentei mostrar aqui, eles explicam alguns elementos do processo eleitoral que são importantes. Eles explicam o quê? Em primeiro lugar, que o processo eleitoral não se deu a partir da institucionalidade política tradicional que geriu as eleições de 1989 até 2014. E, em segundo lugar, de que a agenda fundamental de uma parte muito grande da população, a acreditar nos dados do survey, da maior parte da população, se centrou em duas questões que levam à questão da relativização da democracia: corrupção e segurança pública. Não por acaso a gente percebe que, com suas distorções, essa é a agenda do candidato Jair Bolsonaro, né? De alguma maneira, ele se coloca como fora do campo que estaria contaminado com a corrupção. O campo que estaria contaminado com a corrupção é o campo do sistema político tradicional, né? Ao qual ele não pertence, né? Eu, pessoalmente, tenho uma interpretação diferente. O Jair Bolsonaro ele não é envolvido com a corrupção devido à sua forte relevância no Congresso Nacional, né? Ninguém achou que deveria incluí-lo em nenhuma das redes relevantes de corrupção do Congresso Nacional pela sua irrelevância. Mas, independentemente da interpretação, o fato é que a gente tem aqui uma possibilidade de um discurso que a população espera contra a corrupção e que ele é capaz de fazer, e que ele é capaz de fazer relativizando a própria questão da democracia. Quando a gente pensa na questão da maneira como o processo eleitoral se desenrolou, eu acho que a gente tem que pensar que o processo eleitoral se desenvolveu de uma forma que permitiu ao candidato Jair Bolsonaro consolidar a sua agenda no campo alternativo ao, vamos dizer, desenrolar normal do processo eleitoral. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na medida em que o sistema político, sob forte ataque, pelo menos desde 2014, ele reduziu o tempo de campanha e fez grandes adaptações defensivas em relação à organização de campanhas políticas, ele permitiu uma estratégia diferente de campanha que beneficiou o Jair Bolsonaro ao longo do processo eleitoral. Ou seja, a campanha mais curta, o tempo de televisão mais curto, né? Na verdade, o que eles fizeram? Eles, na verdade, criaram, vamos dizer, um paradigma alternativo, né, de organização do processo eleitoral, que deixou de ser o paradigma da institucionalidade gerindo o processo eleitoral e passou a ser a transferência do processo eleitoral para um certo campo privado, né? Então, essa foi uma eleição que não teve muita relevância o tempo na TV, que não foi possível construir a imagem de candidatos pela TV, que não houve praticamente comícios, que não houve atividades públicas. Portanto, o campo no qual o sistema político colocou a eleição acabou sendo um campo da influência de outros atores, né? E quem são esses outros atores, né? Os outros atores são as igrejas, algumas grandes corporações do sistema judiciário e o WhatsApp. É uma coisa interessante, vou mostrar aqui ainda um outro dado, também da pesquisa do INCT.
que é um dado bastante interessante, né? A gente perguntou a uma amostra da população brasileira se as pessoas julgavam que elas tinham recebido notícias falsas pela internet nos últimos 6 meses, né? E 68,3% das pessoas que responderam disseram que achavam que não, né? Esse é um dado interessante e seria importante ver como interpretá-lo para entender também algumas das dimensões desse processo eleitoral. Eu, pessoalmente, interpreto esse dado da seguinte forma, especialmente o WhatsApp, no caso brasileiro, ele tem fortes redes familiares, né? Assim como ele também tem fortes redes de amigos, e numa situação na qual os níveis de confiança na institucionalidade política como um todo baixaram muito fortemente, o que se manteve com altos índices de confiança acabaram sendo outras formas da sociabilidade que a gente sabe que elas sempre, em todas as pesquisas, elas aparecem com índices relativamente altos. Então, famílias e amigos, né? Por que os brasileiros acham que as notícias que eles recebem pelo WhatsApp não são falsas? Porque elas vêm ou da família ou dos amigos, e eles confiam na família e nos amigos. Muito mais, né, se a gente for pensar os dados sobre níveis de confiança nas instituições políticas, que estão extremamente baixos. Por exemplo, 85% não confiam nos partidos e 7% confiam pouco. Então, a gente pode dizer que 92% ou não confiam ou confiam pouco nos partidos. Então, por que uma pessoa que recebeu uma notícia falsa no WhatsApp vai olhar o programa de televisão de um partido político e achar que é o programa de televisão do partido político que tem a notícia verdadeira e não aquela notícia que ele recebeu de uma rede de sociabilidade com a qual ele identifica e tem níveis de confiança relativamente altos, né? Então, eu diria que a ascensão do Jair Bolsonaro é um resultado de 2 processos simultâneos, né? De um lado, a maneira como o sistema político foi praticamente dizimado pela Operação Lava Jato, com a sobrevivência de determinadas instituições com altos níveis de confiança, que realizaram a mediação entre o candidato e o eleitorado. E aí eu entendo redes de WhatsApp, igrejas, famílias, amigos, né? Destruído o sistema político, foi isso que sobrou, e essa que, na verdade, eu acho que é a dificuldade que existe em fazer com que uma parte do discurso desse candidato seja questionado pelos instrumentos clássicos de campanha ou mesmo pela própria mídia, né? Que também, né, teve seus níveis de confiança reduzidos ao longo dessa crise, né? Então, acho que não vou me estender muito, mas, a princípio, o que eu gostaria de dizer é que, sem algum nível de reconstrução da institucionalidade política, não existe uma recuperação, né, desses elementos. Alguns dados que a gente não mostrou, se a gente cruza níveis de desconfiança nas instituições versus participação em associações, em movimentos sociais, em conselhos, no que for, não dá diferente. Se a gente cruza nível de desconfiança das instituições políticas versus ser recipiente de alguns dos programas de políticas sociais do período anterior, também não dá diferente, né? Então, na verdade, a gente pode dizer que a gente está num momento de uma crença extremamente baixa nas instituições políticas, que jogou o processo de formação da opinião para um outro lugar, e esse lugar, na verdade, é um lugar privado, né? Se o Jair Bolsonaro vai ser ou não o próximo presidente do Brasil, é impossível de saber, mas, evidentemente, né, o momento, a eleição dele vai significar um acentuamento desse processo de degradação da qualidade das instituições democráticas, que alguns autores chamam da morte lenta da democracia.
Muito obrigado. Boa noite. Eu queria agradecer a organização na Adampox pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu vou fazer duas coisas nessa minha intervenção de hoje. Eu vou fazer um breve apanhado da conjuntura dessa nossa eleição de 2018, destacar um pouco aquilo que eu acho que é a excepcionalidade dessa eleição. Eu acho que essa eleição é muito diferente de todas as outras eleições. E vou passar rapidamente por esses pontos, eles são muitos e não teríamos como abordá-los todos aqui com a atenção necessária, porque eu quero me dedicar um pouquinho mais de tempo a pensar nesse segundo elemento, que é o voto no primeiro turno, e apresentar aqui para vocês em primeira mão alguns resultados já da nossa pesquisa de painel eleitoral brasileiro de 2018, que terminou de ser coletado segunda-feira. Eu tive acesso aos dados na terça e eu analisei ontem e hoje, e eu trago aqui algo para a gente começar a conversar e a pensar acerca especificamente do voto em Bolsonaro, em contraste com o voto nos demais candidatos que concorreram nessa eleição. Então, como é que eu posso passar o slide aqui? Esses são um resumo muito rápido, muito enxuto, tá, do que eu entendo que torna essa eleição, deixa eu marcar meu tempo aqui para eu não me perder, torna essa eleição diferente das outras e, portanto, uma eleição que a gente precisa analisar, de certa forma, com algum cuidado. Tá? Ela é, sem dúvida, uma eleição de mudança, ela é uma eleição de ruptura, de quebra de um ciclo que a gente vivencia, muito provavelmente desde 94, mas não... se não concordarmos com isso, certamente de 2002 para cá. E um elemento claro dessa ruptura é já a não chegada, né, ao segundo turno do PSDB, algo que já diferencia dos ciclos anteriores. Historicamente, também é a primeira eleição desde muito tempo em que PT e PSDB não têm a presidência da República, não é, em suas mãos. Então, ela também já nasceu histórica por conta desse aspecto específico. Além disso, ela teve inúmeras mudanças institucionais que começaram a valer agora. O financiamento público de campanha, né, a proibição, a vedação do financiamento de empresas, a ausência, de certa forma, de limites para o gasto autofinanciado, à exceção do teto de cada cargo, que também foi uma inovação nessa eleição. Se estabeleceu tetos mais rígidos de gasto para cada um dos cargos sendo competidos. O formato do horário eleitoral gratuito, com inserções durante o dia e menos tempo durante a noite, com uma divisão desse tempo diferente, em que os candidatos a presidente não apareciam todos os dias, também foi diferente nessa eleição. A óbvia redução do período, né, de campanha de 90 para 45 dias alterou dramaticamente a forma em que os partidos se organizaram para a campanha, e um multipartidarismo acentuado com várias janelas aí de mudança partidária no transcorrer desse processo, que tornaram a construção de coligações extremamente complexa, né? Tanto é que a definição de vice aconteceu quase que na véspera do dia de registro, não é, das candidaturas. Então, tem um quadro institucional nessa eleição muito diferente dos quadros institucionais anteriores. Mais importante até para a discussão da eleição presidencial, também há aspectos comportamentais que transformam essa eleição em algo muito particular. O primeiro elemento, óbvio, que já foi tocado aqui pelos colegas, é uma certa indignação, ressentimento com o establishment político. A impressão que eu tenho nessa eleição é que o eleitor pegou o sistema político brasileiro pelo colarinho e chacoalhou, e chacoalhou, e chacoalhou. Porque o que veio disso surpreendeu completamente a classe política, que com as reformas institucionais que eu mencionei ali em cima, tentava sobreviver no seu mandato, principalmente no poder legislativo, e aconteceu exatamente o contrário. Então, essa indignação e esse ressentimento afloraram de forma muito marcante. Eu reparei também nesse processo uma certa fadiga democrática, um certo cansaço com o processo eleitoral, com as instituições democráticas. Léo falou disso agora. A Copa do Mundo não ajudou, na verdade, ela só atrapalhou o Flamengo na sua corrida ao título. Foi a única coisa que a Copa do Mundo fez, porque
atrasou a discussão do processo eleitoral, e um processo eleitoral que começou com um humor também muito ruim, né, Luciana, que você mencionou aqui na sua fala, um desinteresse. E eu acho que aí a greve dos caminhoneiros tem um elemento importante para a gente considerar também nessa rebordosa coletiva que a gente vivenciou nesses meses anteriores. Depois a eleição pegou fogo por óbvias razões. E um último elemento aqui que eu queria destacar, que é o uso das mídias sociais, e aí eu acho que principalmente o WhatsApp como um instrumento de ação política extremamente eficiente, quando bem utilizado, e um locus aí de disseminação de informação de todos os tipos. Então foi uma eleição que esses elementos se destacaram. Eu não vou mencionar tanto o caso do Lula, mas ele também é um elemento que diferencia muito esse processo eleitoral e tudo que aconteceu. E eu acho que esses elementos, esse conjunto de fatores que levam a essa excepcionalidade desse período eleitoral, tem algo a contribuir para a gente explicar as escolhas eleitorais que foram feitas pelos eleitores no primeiro turno. E é isso que eu vou dedicar aqui o resto dos 15 minutos que eu tenho para discutir isso, né, a base do voto em Bolsonaro, tá? Que é o trabalho que eu acho que eu pretendo desenvolver assim que eu consiga terminar de arrumar os dados do estudo de painel eleitoral brasileiro. Então, o meu objetivo no resto dessa apresentação é apresentar para vocês o estudo de painel eleitoral de 2018, que foi, finalmente, a gente conseguiu realizá-lo, né? Nós já vínhamos realizando estudos de painéis nas eleições brasileiras de 2010, 14, em nível nacional, 2002, 2006 em nível municipal, e a gente não estava conseguindo achar um financiador para esse projeto, e aí me apareceu o Léo, a quem eu sou imensamente grato. Deixo aqui meu registro público, tá, Léo? Porque esse projeto belíssimo, não é? Que é o INCT, Instituto da Democracia, que é essa parceria entre 4 instituições de ensino extremamente importantes, ele está dando uma vida muito grande, eu acho, para a academia brasileira, num momento de muita necessidade, viu, Léo? Então, acho que isso precisa ser destacado. Nós conseguimos inserir o estudo de painel eleitoral, eu já vou explicar para vocês como é que ele está estruturado dentro desse projeto mais amplo. E aí, com esses dados, eu quero trazer para vocês hoje uma tentativa de identificar o perfil dos eleitores do Bolsonaro. No futuro, quando eu tiver com toda a base de dados organizada, ela ainda não está, eu não vou apresentar resultados definitivos aqui hoje, analisando as 3 ondas da pesquisa que nós coletamos. Eu vou analisar apenas a última onda coletada agora, em outubro, que tem o voto declarado do eleitor, mas com o painel a gente vai poder olhar muitas coisas, como, por exemplo, os eleitores que foram consistentemente apoiadores, declararam voto em Bolsonaro durante todo o período, dos demais, das flutuações que houveram. Então, explicar a volatilidade eleitoral nessa eleição me parece algo importante, até por um ponto que você faz no final da sua fala, desse retardamento do processo decisório do eleitor. Todo mundo deixou meio que para a última hora, e aí a flutuação no meio desse período foi muito grande. Então, para entender essa eleição, a gente tem que entender esses processos de volatilidade eleitoral. Inclusive, olhando voto na primeira onda, onde a gente tem um cenário de voto declarado em Lula, ou de intenção de voto em Lula. Então, a gente vai poder olhar para onde foi o voto do Lula e o que levou esse voto a ir para onde foi. Tá certo? Mas isso é para o futuro. Para hoje, o que a gente tem é esse esforço de diferenciar o eleitor do Bolsonaro dos demais candidatos, aí, principalmente Alckmin, Ciro e Haddad, usando só a última rodada do painel eleitoral, que eu vou explicar para vocês. Eu não passei o slide? Desculpa. Esqueci, passei aqui só. Eu vou falar para vocês agora um pouco desse banco de dados. Esse estudo que a gente fez, ele usou a pesquisa de março, que o Léo apresentou aqui para vocês, os resultados, como a pesquisa, a onda A, a pesquisa inicial, o benchmark desse painel. Então, é uma pesquisa, uma coleta de dados que foi realizada antes do ciclo eleitoral, para a gente captar aí as preferências sem o efeito das eleições, né, da campanha, e depois nós fizemos mais 2 rodadas dessa pesquisa por telefone, usando a pesquisa face a face inicial como cadastro para encontrar as pessoas. Nós pedimos os telefones na primeira rodada, então nós voltamos e entrevistamos essas pessoas novamente com essa distribuição de casos. Então, nós conseguimos, dessa forma, acompanhar a mudança nas intenções de voto e nas percepções
em nível individual e agregado durante o processo eleitoral. Na onda B, que foi feita em agosto, a gente coletou 800 entrevistas, sendo que 400 delas repetidas da onda A. Então, aí a gente já tem 400 casos, 400 entrevistados, com 2 pontos no tempo no processo eleitoral. Na onda C, e aí na onda B, entrevistamos um novo grupo de pessoas, uma amostra fresh, fresca de entrevistados, até para fazer alguns controles sobre a qualidade dos dados do painel. Tem condicionamento de painel, tem distorções causadas pela mortalidade, quem deixa de responder. Então, a gente precisa ter essa amostra de substituição, de reposição, para controlar por isso. E na onda C, que é essa que terminamos segunda-feira, nós entrevistamos aproximadamente 600 casos, com perfil aí diferente de padrões de resposta, sendo que para 244 casos nós vamos ter 3 pontos no tempo, tá? O que é uma variação temporal bastante relevante. Então, esse é o estudo de painel eleitoral, que eu espero que esteja disponível também para o público muito em breve, assim que a gente consiga resolver essas questões operacionais que me impediram de trazer a análise de todas as 3 ondas. Eu tenho aqui um conjunto de hipóteses, eu não vou entrar nessas hipóteses, eu só mostrei para dizer que eu tenho, tá? Que eu estou pensando nesses termos. De hipóteses que explicam um pouco dessas... do eleitor convicto de Bolsonaro, como é que ele é diferenciado do eleitor que migrou para Bolsonaro, por exemplo. Então, assim, pensar a coerência interna dos fatores que explicam o voto em Bolsonaro, ou a volatilidade ou a mudança para Bolsonaro. Eu só vou chamar a atenção aqui de temas que nós vamos explorar na nossa análise e que estão disponíveis, portanto, no survey, que tem a ver com questões sobre minorias, questões sobre morais, sociais, ideias associadas à tolerância à diversidade, que eu acho que foi um elemento importante desse processo eleitoral, visões punitivas de lei e ordem, rígidas, de mão dura, com certo apelo a soluções de violência para o enfrentamento do crime, percepções sobre a centralidade da corrupção e da crise econômica, que foram aqui mencionados anteriormente, e um pouco dessas visões antissistêmicas, a rejeição a partidos, a rejeição a políticos. Então, esses são um pouco dos elementos explicativos que eu quero explorar na análise que eu vou fazer desse banco e que eu já fiz um pouco aqui nos resultados que eu vou apresentar para vocês em um minuto. Então, o que eu usei no modelo para explicar o voto declarado em Bolsonaro nessa última rodada da pesquisa, agora em outubro? Eu olhei variáveis como satisfação com a democracia, olhei variáveis como confiança que as eleições são honestas, 2 elementos sistêmicos, não é isso, Léo, que tocam nessa ideia, talvez, não é, de um cansaço com as instituições democráticas, essa fadiga com as instituições democráticas. Olhei para elementos específicos do sistema, como avaliação daqueles que estão detendo os cargos, tem muito a ver com essa ideia antissistêmica, não é? Se a gente pensar o impeachment e o pós-impeachment como 2 processos que desgastaram enormemente a classe política, não é? Janot, Aécio, antes do processo da Dilma, no meio disso tudo a Lava Jato, entender o grau de negatividade da avaliação dos nossos representantes é importante para a gente explicar esse processo eleitoral que a gente está vivenciando. E, obviamente, e esse é o ponto que eu vou destacar mais aqui hoje, opiniões sobre temas da campanha. Os americanos chamam isso de issues, ou de questões da campanha, principalmente, como eu disse, sociais e relativas à segurança pública. Então, o modelo é esse. Deixa eu apresentar alguns dados descritivos. O que eu trago aqui para vocês são tabelas muito simples que mostram as variáveis que eu mencionei agora há pouco, na forma que estão operacionalizadas nos questionários, e a variação dos índices de resposta dela, dependendo da forma como foram mensuradas. Aqui são porcentagens, não é? Então, o voto em Bolsonaro é a primeira variável que está ali exposta, e aí a onda A de março, que é a que o Léo apresentou para vocês, a onda B de agosto, dividida a amostra entre os repetidos, que é a segunda coluna ali, e os novos, que foram entrevistados pela primeira vez, que é a terceira coluna, e, por último, não é a onda C, que foi coletada agora em outubro. Não é? Então, você vê que, claro, e sempre aqui dados agregados, tá, pessoal? Estou falando aqui de volatilidade agregada, é algo que depois a gente consegue explorar a volatilidade individual, que é bem mais interessante de ser discutida, mas que o banco ainda não está pronto para fazer isso. Então, você percebe, não é,
um crescimento óbvio do voto em Bolsonaro, uma estabilidade relativamente grande da insatisfação com a democracia, com uma certa queda no final do processo eleitoral, o mesmo com a confiança nas eleições honestas, e uma estabilidade razoável dessa visão muito punitiva do crime, que bandido bom é bandido morto. Eu estou contando 7 minutos. Tá bom, obrigado. Então você percebe já algo aqui que pode ser interessante da gente explorar, e vai explorar no próximo slide, que é uma certa moderação também das posições mais radicais contra o sistema durante o processo eleitoral. Então a eleição aparentemente tem um efeito de moderação das opiniões mais radicais da população. Eu acho que isso é algo interessante que a gente pode trabalhar como hipótese em futuros estudos. Aqui eu tenho uma bateria de perguntas que nós fizemos que traziam a posição do entrevistado acerca de diferentes grupos na sociedade e pedia que ele classificasse esses grupos entre gostar muito e não gostar nada. Então, uma medida de afeição a diferentes posições políticas. E aí você percebe, isso variou de 1 a 10. Então, essas são como notas. Que nota média tem aquelas pessoas que aprovam a legalização do aborto. Então, uma nota média muito baixa, ou seja, população muito contrária a visões sobre legalização do aborto, e isso extremamente estável durante o processo da pesquisa. O que eu estou tentando chegar com isso é pensar um pouco da consistência interna desse componente ou desse conjunto atitudinal ou ideológico do eleitor brasileiro e como isso se estrutura, talvez, em diferentes dimensões. Então, um conjunto aí de variáveis sobre temas. Então, legalização do aborto, visões muito críticas, apoio ao regime militar também não é muito alto nesse processo, apoio a Bolsonaro um pouco mais, apoio ao meio ambiente, pessoas que apoiam, que trabalham pelo ambiente, é o mais alto de todos. Então, você tem aí uma variedade, de percepções que eu trago só para a gente entender como, em alguns casos, você tem posições extremamente conservadoras, como essa de favorecer o ensino religioso, por exemplo, nas escolas, que é amplamente aprovado pela população do Distrito Federal, do Brasil, desculpa, ato falho. E também algumas medidas de apoio ou de gostar de afeição a pessoas que se identificam com diferentes partidos políticos, petistas, PSDBistas, PMDBistas, o que nos dá uma ideia aí de da rejeição ao sistema e a seus principais partidos. Então tem um mundo para explorar dentro dessa base de dados. Outra bateria importante que a gente tem é a preferência sobre temas de campanha, não é? E aqui eu estou apresentando as porcentagens de pessoas que são favoráveis a essas posições. Então, posições predominantes com relação à redução da maioridade penal. Desculpa. Muito obrigado, gente. Eu passo aqui, eu esqueço de passar ali. Valeu. Redução da maioridade penal. Apoio bem mais baixo para casamento de pessoas do mesmo sexo. Apoio bem mais baixo para a adoção de crianças por casal gay, uma aprovação também não muito alta para a pena de morte, descriminalização do uso de drogas, baixo apoio popular, proibição de vendas de armas, aí já não há um apoio tão consistente, a população dividida nesse tema, cotas raciais e assim sucessivamente, para a gente tentar fazer um mapa, não é, das características atitudinais da população. O que eu fiz depois com esses dados todos foi uma análise fatorial bem exploratória para ver como é que essa dimensionalidade desses dados, aquele conjunto de fatores, se juntam, se mesclam na cabeça das pessoas, andam juntos, como é que eles ocorrem. Não é? E aí, quando eu olho para grupos específicos, que é aquela primeira parte, a tabela 3, se eu não me engano, ficaram muito claros 2 fatores. Um que deixa um grupo que é contrário, não é, ou que reage negativamente a comunistas, membros da CUT, MST, petistas, pessoas que defendem o aborto. Então isso se juntou, não é? Percepções sobre esse grupo se juntaram. Então isso está junto da cabeça do eleitorado brasileiro de forma crítica. Não é? E, em outro lado, uma junção também das forças que governaram o país nesses últimos 2 anos, PSDB e MDB. Então, claramente, aí dimensões que estão associadas à rejeição
da classe política, mas a rejeição também do ativismo, né? Eu acho que isso preocupa um pouco. Você está pensando em CUT, MST, formas de organização social mais à esquerda também muito andam juntos, né? Esses elementos na cabeça do eleitor. E um segundo conjunto aí de análises, ainda fatorial, pensando agora nos temas de campanha, aquele conjunto de elementos lá que estavam associados a apoiar ou não aqueles temas. Aí já surgiu uma complexidade maior, né? Você tem apareceram 4 fatores diferentes, né? Que esses indicadores carregaram nesses 4 fatores, e tem uma parte claramente no fator 1 associada com questões relacionadas a relações homoafetivas, a questões da comunidade LGBT. Um fator 2 associado com questões de privatização e de direitos trabalhistas, então muito mais essas reformas recentes, não é, que estão na discussão pública e na cabeça das pessoas, preocupando as pessoas. Um outro elemento que está muito associado, a meu ver, com crime organizado, que é a discriminação de uso de drogas, de certa forma, proibição da venda de armas de fogo, caminham juntos, não é, e carregaram juntos nessa análise. E, por último, algo que tem a ver, talvez, mais com aborto e religião, que é o fator 4. Então, é intuitivo, né? Isso meio que reflete, eu acho, a forma como nós pensamos esses fatores mesmo. Eu fiquei bastante satisfeito porque mostra essas diferentes dimensionalidades se associando nos comportamentos dos eleitores brasileiros. E com o painel a gente vai conseguir olhar a consistência disso no tempo, porque o que me preocupa, de certa forma, é de que, apesar da excepcionalidade dessa eleição, não me parece ser excepcional esse conjunto de crenças mais conservadoras que estão norteando muito das escolhas que a cidadania brasileira está fazendo nas eleições presidenciais e nas eleições legislativas. Eu já vou acabar, tá? Meu último slide é também uma análise muito exploratória ainda, tá, pessoal? Eu rodei uma regressão multinomial, então a categoria base é o voto no Bolsonaro, e eu contrasto o voto no Bolsonaro com o voto no Alckmin, com o voto no Ciro, com o voto no Haddad, e uma categoria que envolve todas as outras alternativas. Usei só a última rodada do painel, não consegui trabalhar com o painel como um todo, mas eu acho que isso aqui já trouxe para a gente alguns insumos, para a gente aprimorar, inclusive, nossas hipóteses acerca da volatilidade eleitoral no período. Em relação ao Alckmin, você vê um enorme conjunto de elementos que diferenciam o eleitor do Bolsonaro do eleitor do Alckmin. Então, crença de que as eleições não são honestas explica mais o voto em Bolsonaro quando eu comparo com o Alckmin, a avaliação negativa do Temer, quem não gosta de membros da CUT, quem defende ensino religioso, favorável à redução da maioridade penal, contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, contra a descriminalização das drogas, contra a proibição da venda de armas, contra a legalização do aborto, a favor da prisão de mulheres que interrompem a gravidez, contra cotas raciais, a favor do Bolsa Família. Estranho o a favor do Bolsa Família no meio de todo esse conjunto de posições e preferências do eleitor do Bolsonaro. Em relação ao Alckmin. Em relação a Ciro e Haddad, isso me surpreendeu, e eu acho que é isso que eu quero investigar mais no futuro, as diferenças são bem menores. Ciro se diferencia de Bolsonaro na crença de que as eleições não são honestas, de que os membros da CUT... Oi? Não, está entre parênteses. Tá? De que a proibição de venda de armas, das cotas raciais, Haddad e mais alguns itens. Mas me impressionou muito isso. Isso me surpreende. O eleitor do Bolsonaro, ele se diferencia de forma mais marcante do eleitor de Alckmin no primeiro turno do que dos eleitores de Ciro e Lula. São mais variáveis que diferenciam esse eleitorado. E eu acho que isso é um tema que a gente precisa pensar um pouco, porque aí eu chego na minha conclusão, são considerações finais, ainda muito, como eu disse, preliminar, e eu vou passar o slide, chega um pouco no ponto que eu quero destacar aqui, eu vou falar de todos esses muito rapidamente, mas do ponto que eu quero falar aqui, é que o que eu estou olhando, quando eu olho para esses dados, o que eu vejo, não é que essa eleição, na verdade, ela serviu de grande medida para depurar o voto na direita. Ela serviu de forma muito clara a diferenciar o eleitor do Alckmin do eleitor que escolheu o Bolsonaro.
E talvez isso esteja associado ao próprio enxugamento eleitoral do PSDB. O PSDB encolheu muito. Ele encolheu muito nesse processo eleitoral, 5% do voto. Então, talvez tenham ficado com Alckmin e com o PSDB as pessoas que realmente se identificam com aquelas posições do partido. E é isso que está me intrigando e que eu quero tentar estudar um pouco mais com esses dados que a gente vai coletar. E óbvio que no futuro dá para a gente fazer uma análise também da migração dos votos dos diferentes candidatos nos diferentes momentos da campanha para o voto no Bolsonaro no final do processo. Eu vou parar por aqui porque acho que esse é o ponto que eu quero deixar para a gente discutir. Muito obrigado e boa noite. Muito bem. Estamos? Muito bem, então nós temos meia hora ainda. Diria que a gente aproveita meia hora para perguntas do público. Eu vou descer e vou exercitar um pouco, comi muito nesse... e a gente pega 4 perguntas e depois devolve aos 3 palestrantes, tá bom? 4, então vocês podem levantar a mão? Tá, boa noite. Eu tenho 2 perguntas, uma para a Vritz e outra para o Renan. Para o Renan, eu achei bastante interessante o ponto que você levantou no final, de que o eleitorado do Alckmin nutre mais diferença relacionada ao eleitorado do Bolsonaro do que os outros. E eu queria que você comentasse sobre uma possibilidade de que muito do eleitorado do Bolsonaro era um ex-eleitorado lulista, no sentido de que era conservador em valores, mas progressista em economia, ou pelo menos não liberal em economia. Queria que você comentasse sobre essa possibilidade de uma migração do eleitorado que historicamente votou no PT, mas era conservador em costumes e que finalmente encontrou um candidato com que se identificava nesse aspecto. Sobre o Avritzer, eu também queria que você resolvesse o ponto da questão de que agora, nessas eleições, a família e os amigos influenciaram mais os votos, porque me pareceu um pouco estranho colocar isso como se fosse uma coisa negativa. Ficou parecendo que é superior uma eleição em que a grande mídia e as máquinas partidárias influenciam o voto do que a esfera privada, porque me parece que foi um aspecto positivo nessa eleição, independentemente do resultado, de que as pessoas tenham utilizado mais os meios assim, próximos, os grupos familiares, a própria igreja e tudo mais, para poder decidir sua votação, e que isso talvez tenha justificado a coerência do voto, né, de que o voto do Executivo pautou o voto do Legislativo e os votos estaduais para o governador também. Né? Queria que você comentasse isso. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria fazer só um comentário para o professor Leonardo e para o Lúcio, que a maneira como vocês estão apresentando os dados aí me pareceu que pressupõe que os resultados, aquilo que a opinião pública entende sobre o que é a política é exógeno ao que está acontecendo no próprio discurso político. Quer dizer, o fato do Bolsonaro, desde o início do ano, dizendo que ele é contra certas coisas e a favor de outras, não influencia a opinião que as pessoas têm a respeito dessas coisas. E, portanto, ele se aproveita do discurso, ele se aproveitaria do que o eleitor acha e não influenciaria o que o eleitor acha. Quer dizer, fica endógeno, né? A ordem de causalidade poderia ser reversa da maneira que está sendo apresentada. Eu queria ouvir o que vocês têm a dizer a respeito. Porque a gente sabe que todo mundo tem viés de confirmação, então eu posso preferir o Bolsonaro primeiro e depois comprar o discurso dele. E aí eu veria a pauta do Bolsonaro bater, principalmente no final, mas eu escolhi o Bolsonaro antes por outra razão, e não porque eu acredite nessas coisas. Né? Vou pegar 2 de mulheres agora. Então, nós temos uma aqui. 2 questões. Simone. 2 questões. Eu acho que uma já foi um pouco abreviada pela pergunta do colega, porque a última pesquisa, né, dizia que 68% das pessoas é contra as privatizações e, no entanto, o programa do Paulo Guedes, que seria o ministro da Fazenda do Bolsonaro, é bastante privatizador, enfim, isso é de público domínio. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco como entra essa dimensão econômica no perfil do eleitor do Bolsonaro. E depois a outra questão, ela é um pouco mais analítica, porque
a gente está tendo uma eleição que, na verdade, ela é bastante atípica. Eu acho que a mesa ressaltou isso bastante, né? Tanto pela questão da intervenção no judiciário, como também a politização das Forças Armadas, como também, enfim, o fato de não termos podido presenciar nenhum debate eleitoral para presidente, o que é uma coisa inédita, né? Eu acho que em toda a história recente. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco em que medida vocês avaliam que isso não altera o regime político de 1988 já. Em que medida isso não pode ser um indicativo de que a gente ruma já para um outro tipo de regime político com outras regras institucionais? Vamos com 3. Os outros. Talvez da Simone, né? O Lúcio está com os dados, talvez possa responder melhor, mas a impressão que a gente tem é que para diferentes segmentos há diferentes aspectos do Bolsonaro que chamam a atenção. Né? Você tem um eleitorado, por exemplo, que era do Lula e que, em última instância, vai para o Bolsonaro, que acho que o Caio um pouco remete a ele, que a questão da segurança é muito importante nesse aspecto. A questão da religião pode ser muito importante, também um atrativo, né? E associada a isso, a questão da família e dos valores morais que estão atrelados à questão da religião. E a questão da economia parte muito da ideia de um grande líder que pode resolver, colocar ordem na casa, e colocando ordem na casa, ele pode resolver a questão da economia. Tá? Então, é claro que você tem um segmento, isso eu estou falando de uma percepção mais qualitativa, tá? Sem os números. É claro que você tem um segmento, e eu acho que esse segmento foi importante, quando o Bolsonaro estava batendo ali uns 23%, 24%, né, e que o Paulo Guedes ganha mais evidência, ele entra no eleitorado que talvez tenha sido importante para, em algum momento, atrair o eleitorado do Amoedo, que bem ou mal, 3%, 4%, 5% que ele tiver levado, conseguido e traído para ele é bom, mas ele entra num segmento de atrair o empresariado, o mercado. Eu acho que ali é importante também, mas para a população, ele passa a ideia muito da mão forte, que vai ordenar, que vai coordenar, e que, em última instância, vai trazer estabilidade para o país. Só para brincar, em alguns momentos a gente ouve, já virou um jargão, na verdade, as pessoas falarem assim, isso só o Bolsonaro dá jeito. E quando a situação está muito ruim, as pessoas falam, isso nem o Bolsonaro dá jeito. Então já virou um jargão entre as pessoas, essa ideia de que ele pode dar jeito de uma maneira mais geral e tudo mais. Embora as primeiras sinalizações que ele tenha dado agora não são tão no sentido, entra um pouco em contradição com o que o Paulo Guedes fala, né? Então a gente também não sabe muito bem como é que vai ser, caso ele seja eleito. Caio, né? Acho que a questão que se coloca vamos dizer, claro que ter estrutura de confiança na família é importante, ter estrutura de confiança nos amigos é importante, mas isso tem que se desdobrar numa sociabilidade democrática e numa crença em instituições democráticas, que também é importante, né? Qual que é o problema, assim, e a gente tem alguns dados comparados, de um survey de 2010 com esse agora de 2018, e uma das questões que é bastante interessante, isso acho que envolve quase todas as políticas da década passada, é que a gente tem participação, a gente tem associações, a gente tem políticas públicas feitas pelo Estado, mas não parece que as ações da década anterior ajudaram a constituir uma cultura democrática no Brasil. Pelo contrário, parece que existe até uma certa estrutura, até mais fixa,
de valores no Brasil, e indo um pouco para a pergunta da Simone, o nosso survey mostra basicamente o seguinte: o brasileiro em questão de valores morais, conservador, em questão de proteção social, estatista, e tem um apreço médio pela democracia. Eu acho que se a gente olhar isso, a gente vê um pouco a candidatura de Jair Bolsonaro até agosto, concordo com a Luciana. Qual que é a grande mudança? A grande mudança é o posto Ipiranga, né? Então, ele deixa de fazer um discurso para o eleitorado em termos de conservadorismo moral, estatismo e relativização da democracia, e passa, na verdade, a assumir uma posição liberal, junto com as duas outras que ele, na verdade, não modifica. Então, o que eu te diria é o seguinte: o problema desse processo eleitoral é de que os atores políticos mais democráticos não conseguiram, né, e aí eu estou pensando realmente partidos, né, eles não conseguiram construir imagens dos seus candidatos que, na verdade, não tiveram tempo, não tiveram oportunidade, talvez não tenham tido dinheiro por algo que eu não tratei, mas o Lúcio tratou aqui, que também a mudança da lei eleitoral. E a mudança da lei eleitoral, ao que parece, beneficiou alguns candidatos, entre eles o próprio Jair Bolsonaro, né? A ver, mas certamente, no caso do Estado de Minas Gerais, o candidato do Partido Novo, mais de 50% do financiamento dele vem de um empresário local, né? Então, também você tem esse fenômeno, e a gente teria que dar uma olhada mais aprofundada nesse fenômeno. O que significa proibir o financiamento de empresa, criar financiamento público e deixar o financiamento de pessoa física da maneira como ele existe no Brasil. Significa aumentar o poder de influência dos super ricos na eleição, e certamente eu advogaria que isso aconteceu nessa eleição. Então, só uma última coisa, provavelmente nós estamos num momento de mudança de regime político, ou pelo menos se a nova república for um regime político, né, eu acho que a gente pode dizer que o sistema político da nova república entrou em colapso nessa eleição, né? Eu acho que eu fiz um certo elencamento de questões aqui, a Luciana, o Lúcio também, todas elas apontam na direção que, se tiver uma hegemonia, né, do PSL, do Novo, se os resultados do Rio e de Minas se confirmarem, espero que nada disso se confirme, hein, nessa eleição desse domingo, mas ao se confirmar tudo isso, nós temos uma mudança paradigmática. Temos também uma mudança paradigmática na forma de fazer campanha eleitoral, né? Onde a internet assume muito mais papel do que a TV, onde essas redes de WhatsApp com notícias falsas assumem muito mais papel do que a campanha pública. Então, eu acho que tudo isso significa que, pelo menos rachado, o paradigma da nova república está, né? Se vai surgir um novo, vamos ver, talvez ainda seja muito cedo, né? A gente nem sabe o resultado das eleições. Muito obrigado pelas perguntas. O painel, de fato, permite, Caio, que a gente rastreie, não é, as preferências eleitorais, não é, daqueles que participam das três ondas, assim como os posicionamentos ideológicos, né? Eu mostrei ali os agregados dos posicionamentos. Estou chamando de posicionamentos ideológicos essas questões relativas a temas e a afeição a diferentes grupos, para tentar responder na mesma pergunta, na mesma resposta, as duas perguntas, a questão da heterogeneidade também, que é bem importante e interessante. Então, a gente vai poder analisar essa migração de voto de Lula para Bolsonaro, né? A gente tem cenários na primeira rodada, que incluem Lula, e a gente tem as intenções de voto na rodada 2 e 3, então a gente vai poder ver todos esses caminhos pelos quais os eleitores percorreram até a chegada na sua decisão eleitoral em outubro. Então, acho que isso vai ser bem interessante, eu acho que é uma pergunta relevante, porque a literatura sobre lulismo dá margem para se levantar hipóteses sobre esse perfil
ideológico mais conservador de uma parcela do eleitor lulista, diferentemente até do eleitor petista. Então tem toda uma discussão também sobre lulismo, sobre petismo, que a gente pode levar em consideração aqui e deve. A questão da endogenia, das preferências, não é, sobre temas em relação ao voto, ela é de fato um problema clássico dentro dessa discussão sobre comportamento eleitoral. O painel, de alguma maneira, nos ajuda a atacar esse problema. Eu não vou dizer solucionar esse problema, mas a atacar esse problema, porque nós podemos olhar para medidas, por exemplo, de preferência desses eleitores em março e ver como isso afeta o voto em outubro, distanciando, não é, o problema da simultaneidade, que é um elemento importante da endogenia. Não resolve a endogenia, mas é um caminho para se lidar com ele. Eu acho que há outros, pensar variáveis latentes, enfim, coisas do tipo, mas terá que ser feito, tá, para a gente poder ter, né, chegar a conclusões mais claras. Não obstante, eu acho que isso não é demérito para o resultado preliminar apresentado aqui, porque ele de fato apresenta, né, ele indicou diferenciações muito interessantes entre esses conjuntos do eleitorado, e eu acho que essas diferenciações são instigantes. Eu acho que vale a pena investir mais em entender esses padrões, porque eles não são necessariamente intuitivos, né? Essa questão da diferença mais marcante entre PSDB e Bolsonaro, até certo ponto me surpreende, eu acho. Agora dá para explicá-la, dá para entendê-la, talvez até por essa enxugamento que gera mais coesão e mais diferenciação externa. Eu acho que isso é um caminho, talvez, para explicar esse fenômeno. E a questão da dimensão econômica do voto em Bolsonaro, a gente tem os dados de avaliação retrospectiva, a gente tem dados de corrupção, a gente tem um bocado de informações que eu ainda não consegui trabalhar, mas certamente irei. Tá? Então, esse é outro elemento também. Esse modelo ele não está adequadamente, vamos colocar assim, especificado. Eu ainda preciso incluir outras variáveis para controlar por outras dimensões. Então, eu imagino que isso vai ter algum efeito e está dentro daquele conjunto de hipóteses. A questão dos debates, eu acho que ela é extremamente interessante. Eu estou trabalhando num paper olhando os debates em 2014, e o que a gente tem encontrado é que os debates eles não levam necessariamente à conversão de eleitores, então o eleitor não necessariamente muda de candidato ao ver um debate, por exemplo, mas ele ratifica a sua predisposição de voto naquele candidato. Então, ele fortalece, ele aumenta a inclinação do eleitor de continuar apoiando o seu candidato, talvez até por conta do processo que existe de autosseleção para assistir os debates. Assiste o debate muito quem já é muito engajado, quem já tem um grau de atenção na política muito alto. Então, tem uns elementos do debate que a gente precisa matizar. Tirando isso de lado, né, empiricamente, é óbvio que a ausência, independente do efeito que ele tem no eleitorado, é óbvio que a ausência de debate é ruim. Eu acho, para a democracia, para a deliberação pública, os debates, de alguma maneira ou de outra, ajudam. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar agora as eleições, muito perto das eleições do Distrito Federal, e nas últimas 2 semanas tinha debate todos os dias. Absolutamente todos os dias tinha debate na televisão, até que um candidato que está liderando as pesquisas com folga desistiu de ir, cansou, sei lá o quê, porque era demais. Então, talvez a gente possa começar a pensar e a discutir questões relativas ao horário de propaganda eleitoral gratuita com um novo formato, pensar, talvez, a oficialização de debates via redes de televisão, com, enfim, a Rede Brasil coordenando isso. Eu acho que a gente tem que começar a ser, talvez, muito criativo e propositivo em imaginar uma nova forma da gente organizar nossas campanhas, até e organizá-las institucionalmente, para encarar um pouco dos desafios que foram colocados por esse pleito. E eu acho que tem margem para isso, porque, como as mudanças institucionais foram muito profundas nessa eleição, a classe política reagiu a elas de uma forma, pelo menos no que eu pude observar, muito negativa. Ficou muito mais difícil fazer campanha, ficou muito mais difícil construir coligação. Na próxima eleição não vai ter coligação, né, para as eleições proporcionais. Então, isso são um conjunto aí de mudanças que eu acho que criam uma oportunidade também para a gente reavaliar, reagrupar se as mudanças que foram implementadas nessa eleição valem a pena serem mantidas
para as próximas. Acho que está tudo em aberto e acho que a gente deveria começar a pensar nesses termos mais institucionais. Muito bem, temos tempo para mais 2 perguntas. Depois a gente tem que liberar uma e mais uma. Obrigada. Eu queria perguntar, como uma instituição importante da comunidade acadêmica brasileira, como a Ampox deve se pronunciar nesse momento crítico que a gente está vivendo, diante do segundo turno, domingo? Pergunta para cada um de vocês, queria saber a opinião. Mais uma? Não? Qualquer gênero, raça, idade? Boa noite. Eu gostaria de perguntar para vocês, talvez tenha passado desapercebido, não tenha percebido, mas, em geral, uma série de surveys apontam que, os estudos de cultura política, que os padrões de confiança nas instituições, eles vêm mais ou menos estáveis, altíssima desconfiança nos partidos políticos do Congresso Nacional, em geral nas instituições democráticas, né? Uma desconfiança menor no judiciário e índices de confiança já mais elevados na família, nas Forças Armadas. Na mídia ainda era um pouco, acho que agora caiu, mas em geral esses padrões eles não só são brasileiros, mas são latino-americanos, e eles vêm há décadas mais ou menos estáveis nesse formato, né? Principalmente com essas 3, eu lembro que eu estudava isso lá em 2013, Forças Armadas, Igreja e Família eram os elementos que mais gozavam de confiança, né? Então, eu não vejo uma mudança significativa, ao que me parece, né? Nestes padrões, né? Então, o que muda efetivamente nos padrões de confiança para ajudar a compreender isso? Qual é a novidade nesse momento? Vou fechar com essas 2, tá? Porque ele tem que botar um, tá? Eu pedi para ele colocar um. Primeiro, te responder a primeiro, tá? Níveis de desconfiança na democracia ou de baixa confiança são frequentes, mas o Brasil é um caso especial, comparado especialmente aqui no Cone Sul com a Argentina e o Uruguai. Na verdade, o Uruguai é um outlier completo nisso. Se perguntar muito satisfeito com a democracia, acho que dá acima de 60%. Tem a impressão que o dado está aí, é alguma coisa desse tipo. Na Argentina, dá muito superior ao Brasil, né? Então, na verdade, o Brasil, dentro de uma estrutura baixa de confiança na democracia, ele é o país que tinha os níveis de confiança mais baixos e que foram paulatinamente crescendo até 2010, né? Esse que é a questão. Em relação ao problema da confiança na família, realmente tudo isso sempre deu muito alto, mas outras coisas davam alto. Eu lembro que eu fiz um survey em 2004, só na cidade de São Paulo, mas ainda assim com resultados bastante interessantes, onde a confiança no MST era relativamente alta, no associativismo era relativamente alto, em algumas instituições como a Presidência da República era alto, a desconfiança em partidos não era tão alta, né? Então tem de fato aí mudanças, né? Eu acho que só sobrar essas 3 instituições é importante. E também vale a pena, deixa eu ver se eu consigo mostrar um dado aqui, mas é bastante interessante, que é a confiança no Poder Judiciário, ela está caindo muito rapidamente. Olha aqui, confiança na justiça e confiança na democracia, ainda que a confiança na democracia cai muito rápido, nós temos quedas de níveis de confiança no judiciário, provavelmente pelas formas de politização dos debates políticos que o judiciário entrou.
Acho muito importante a pergunta sobre a Ampox. E, assim, eu, a princípio, acho o seguinte, as instituições acadêmicas elas têm que ter uma longevidade muito superior aos conflitos políticos que os países vivem, ou mesmo conflitos relativos à democracia. Eu, pessoalmente, entendo que a Ampox, como instituição, ela apoia a democracia como valor, né? Assim como eu acho que ela apoia uma série de outros valores democráticos, né? Mas eu, a princípio, acho que o apoio a um candidato no período eleitoral não é parte das atribuições da associação, né? Eu acho que é mais importante a associação defender os seus valores e os seus princípios, e eu acho que realmente muitos deles estão sendo atacados. Infelizmente, eu acho que muitos deles podem estar em jogo nesse momento, mas eu acho que é mais importante a associação defender os seus princípios do que se posicionar politicamente, que eu tenho a impressão também que deve ser contra até o estatuto, ainda que eu não conheça bem, tem muitos anos que eu não vejo o estatuto da Ampox. É contra a legislação eleitoral, na verdade, de fato. Sim, então pode ser. Eu sigo a proposta do Léo. Eu acho que é isso mesmo. Acho que para vincular a sua pergunta ao que foi discutido na mesa, é uma eleição de mudança, é uma eleição de ruptura, é uma eleição que, portanto, gera incertezas sobre o futuro. E a gente tem que, como grupo interessado diretamente, ficar atento, acompanhar esses desdobramentos e aí tomar medidas coletivas, conjuntas, coordenadas, acerca do que pode vir a ocorrer. É o máximo que eu posso dizer agora, concordando com a postura do Léo da defesa óbvia da democracia de suas instituições. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que essa pauta deve vir ser um tema em pauta agora na Assembleia. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de discutir mais isso, mas eu acho que deve acabar ficando mais ou menos pelo que nesse caminho. Claro que as pessoas vão se pronunciar, mas eu acho que a gente pode discutir isso na próxima reunião, né? Muito bem, então encerramos aqui a nossa última sessão e convido todos a participarem da Assembleia Geral e, obviamente, também depois do famoso baile. Bom, então, tudo de bom.